Sri Aurobindo. Juntar-se à dimensão da eternidade está aberto para vocês. O Mestre da Luz, Cristo, virá chamá-los para estabelecer seu reino, para estabelecer a luz, para derrubar todas as máscaras que até agora os confinaram e limitaram. A revelação da luz. Caros irmãos e irmãs da humanidade terrestre, bem-amados filhos e mestres da luz, eu me apresento a vocês. Fui, no curso de diferentes encarnações, que tomei na mesma densidade que vocês, aquele que foi Sri Aurobindo, e fui também, bem antes, no tempo da encarnação de meu bem-amado Mestre da Luz, Cristo, aquele que foi chamado de São João. Eu sou aquele que recebeu, palavra por palavra, o Apocalipse, da própria boca de meu Mestre bem-amado. Hoje, e na dimensão onde me estabeleci, faço parte da Assembleia dos Nobres 24 Anciões. Bem-amados irmãos e irmãs, vocês estão, em sua encarnação, em um momento crucial de sua história pessoal. Esse momento crucial corresponde ao fim do penúltimo dia e à aurora do último dia. Esse levantar desse último dia é um momento importante, pois assinala, em sua humanidade, de maneira coletiva e individual, o retorno em seu templo interior da luz e da vibração do grande Mestre. Toda a humanidade é levada a responder ao impulso da luz, a responder ao impulso da unidade e da verdade. Assim como o Mestre Abraham Mikhael lhes disse, o importante, neste período e nesse dia que se abre a vocês, é para inclinar sua consciência para a interioridade, para a vibração. Nesse último dia, o que lhes foi escondido lhes será revelado, totalmente, pelo desvendamento da luz e pela inteligência da luz. Vocês estão nesses momentos sagrados que o Mestre me ditou. Vocês estão no instante e na época da revelação de sua unidade e de sua eternidade. Vocês estão na hora em que devem colocar em prática o que eu chamaria de Yoga da Luz e Yoga da Verdade. Yoga da Verdade é uma atitude interior em que devem ser guiados pelo sentido do serviço, pelo sentido da luz, em vocês, e não mais pelo sentido de sua pessoa. Isso requer, de vocês, o desaparecimento total de toda a mentira, a vocês mesmos e aos outros. É o momento em que cruzam as portas da integridade e da honestidade. É o momento também em que o olhar interior da consciência se volta para esse interior, para fazer-lhes descobrir, se ainda não o fez, a alegria, os espaços onde não existe qualquer interrogação, qualquer apreensão, mas somente um estado de ser, sublimado, reconectado com a luz, com a verdade, com a beleza. Por outro lado, eu lhes agradeço, a todos vocês dessa humanidade que acolheram e permitiram a aproximação da luz supramental, da luz da verdade, em suas estruturas e em sua dimensão. Yoga de luz, porque a luz é verdade e vibração. Essa luz que tinha sido removida de vocês e que irão reencontrar em meio à presença, em meio ao seu templo interior alinhado com a vibração da luz, vibração da coroa radiante do coração, o fogo do amor. Hoje, dentro de alguns dias, levanta-se a aurora do último dia. Congratulem-se. É o início e não o fim. É o início de uma era marcada pela liberdade da consciência, pela ligação à unidade, à fonte, à fraternidade. Dentro de poucos dias vocês cruzarão um novo espaço e um novo portal. Vocês vão entrar diretamente na aurora do último dia, incentivados a isso pelo conclave arcangélico e o arcanjo Miguel, que lhes dará os elementos para penetrar, em cheio, na luz e na verdade. A hora é da revelação da luz. Os jogos da sombra e da luz não têm mais curso, se vocês aceitarem voltar seu olhar para o interior e fazer cessar todas as projeções exteriores de sua consciência. Isso demanda uma fluidez, isso demanda uma grandeza, antes de tudo, uma humildade e uma simplicidade. Juntar-se à dimensão da eternidade está aberto para vocês. O Mestre da Luz, Cristo, virá chamá-los para estabelecer seu reino, para estabelecer a luz, para derrubar todas as máscaras que até agora os confinaram e limitaram. A aurora de um novo dia é também uma nova luz. Ela, alguns de vocês já a percebem, olhando para o céu ou olhando para o interior de si mesmos. O que eu vim, há meio século, chega agora.
O que vi em outros lugares, chega agora, de maneira tangível, de maneira vibratória. Então, preparem sua casa, preparem seu templo interior para acolher. Esta apresentação é feita de unidade, de simplicidade e de inteligência. A inteligência de ser você mesmo e de não procurar desempenhar um papel, não procurar dominar outro além de você mesmo. Vocês são encorajados, e este impulso será perceptível, a abandonar sua cabeça ao seu coração e a viver o fogo da aurora do último dia e o fogo da revelação. Vocês nada têm que temer, alinhados em seu ser interior, alinhados na presença, tal como assentem, agora, em relação à densidade vibratória do arcanjo Uriel. Esta luz, alguns vivem, há vários meses, há várias semanas, as primícias e as manifestações. A luz é alegria, a luz é liberdade. Em meio a esta luz, o medo se dissolve. Nada do exterior pode atingi-los, pois vocês penetram no santuário de sua eternidade. Vocês são convidados a realizar o que vivenciaram, em meio à sua consciência, através dos casamentos celestes, para atualizar agora, isso, sobre esta terra. Vocês não devem temer nada. Vocês devem se estabelecer em meio à alegria, em meio à leveza e em meio ao estado de ser. Abandonem-se à vibração da luz e vocês vão perceber a integridade, o amor e a verdade. Vocês não podem ser abusados pela luz. Não podem ser enganados pela luz. Hoje, chega a esse mundo algo que muitos de vocês esqueceram. O retorno a seu estado unificado e não mais fragmentado, o retorno a seu estado original de seres criados livres pela fonte e não mais sujeitos a contingências da densidade, da ilusão, da ação/reação. Cada ser humano, sem exceção, meus caros irmãos e irmãs, tem a capacidade de acolher em si, em verdade e em unidade, a luz do Mestre da Luz, a fim de se tornar, si mesmo, a luz. Vocês verificam agora, por si só, da consciência e do olho do espírito, a realidade de por que vocês tanto esperaram, tanto temeram ou, em todo caso, que estavam à espera, que vocês encarnaram, agora, e não em outro momento. Em meio à luz, o que quer que lhe seja dado a ver a seus olhos, nada, absolutamente nada, poderá atingi-los e penetrá-los, se derem todo o lugar para a luz, para se estabelecer em vocês. Esta luz vai fazer sentir e ressentir seus efeitos de maneira cada vez mais intensa, com uma certa forma, ao mesmo tempo, de densidade e de leveza. Ela é a nada comparável, pois ela lhes concerne. A partir do momento em que seu olhar da consciência se voltar para esse interior, existe a possibilidade de viver a presença da unidade. É crescendo nesse momento de unidade reencontrada que vocês vão permanecer em sua vibração, mesmo quando seu olhar se voltar para o exterior. Pensem que toda a força e toda a consciência lhe são insufladas. Sejam quais forem as eventuais dificuldades que possam se manifestar a vocês, em suas vidas pessoais e coletivas, elas nada são diante da potência e da inteligência da luz, da unidade. Nesta luz, encontra-se a força. Nesta luz, encontra-se a paz. Nesta luz, encontra-se a verdade. Ela é seu salvo-conduto. As primícias da luz, em meio a esta última aurora do último dia, são, para vocês, o meio de realizar o aprendizado de sua nova consciência e de seu novo corpo. Vocês vão viver, realmente, perfeitamente em dois mundos. Um que se esvai e o outro que se constrói. Um mundo de medo será substituído, se quiserem, por um mundo de felicidade. Há apenas vocês, e realmente vocês, para realizar isso no tempo que se abre a vocês. Vocês têm a competência e eu espero, para muitos, o dever. Ainda uma vez, vocês são livres para aceitar a graça ou recusá-la, mas lembrem-se de que não podem jamais transigir com a graça. Devem tornar-se a própria graça ou afastar-se da graça. Estar na graça necessita do desaparecimento de todas as zonas de sombra. Não tem que olhá-las, tem somente que se contentarem em ser, em meio a esta vibração, e as zonas de sombra afastar-se-ão por si só. Assim, por esse yoga da luz e por esse yoga da verdade, vocês penetrarão nos domínios, até agora, para a imensa maioria de vocês, inexplorados, nos mundos não limitados.
Quando vocês tomarem consciência desta verdade e ali se deslocarem, não poderão nunca mais aderir a essa ilusão na qual, meus irmãos, todos estivemos. A luz é sua liberdade. A luz é sua liberação e sua elevação. Não se esqueçam de que esta luz é alegria, ela é gravidade e leveza, ela é sua garantia, ela é sua alegria. Não se deixem perturbar ou ser poluído pela desconstrução. A melhor maneira de ajudar seus irmãos e irmãs é estarem no sentido do serviço, e estarem, vocês mesmos, nesta vibração unitária. Deixem a inteligência da luz agir e construir o novo. Deixem o antigo se diluir nas esferas da ilusão. Deixem o antigo se dissolver e se desagregar. Nada há para fazer. Nada há para lamentar, pois a graça da luz, em meio a esta densidade, é a maior coisa que vocês poderiam sonhar, imaginar, viver. Em meio a esta dimensão, vocês devem cultivar, em vocês, a honestidade, a integridade, a paz, a conexão com sua unidade. Isso pode também passar pela necessidade, para vocês, de encontrar espaços de reciclagem, no interior de vocês. Inexiste qualquer circunstância exterior que possa se opor, de maneira definitiva, à vibração da luz, em vocês. Seu olhar deve se tornar um novo olhar. Sentir as primícias dessas vibrações da luz e deste estado de ser é, para vocês, um encorajamento e um estimulante, pois, progressivamente e à medida em que vocês se aproximarem deste estado vibratório, gradualmente vocês irão compreender a finalidade, a realidade e a eficácia. De nada serve lhes descrever os benefícios, mas eu posso lhes assegurar que ao conectar, cada vez mais frequentemente e cada vez mais potentemente, com a vibração do Mestre da Luz, vocês irão se estabelecer, cada vez mais facilmente, em meio à alegria, em meio ao estado de ser. Certamente, exercícios muito simples, além de palavras que pronunciei para vocês e vibrações, podem lhes permitir reencontrar esta vibração, mas deixarei o próprio Arcanjo Miguel descrever essa técnica, a fim de que, no dia 17 desse mês, aqueles que desejarem, possam manifestar e brilhar na luz da unidade e da verdade, no interior e no exterior de si, para o bem maior de toda a humanidade, de todos os seus irmãos e irmãs. Vão para a simplicidade. Vão para a unidade. Fujam de qualquer crença e de qualquer certeza, pois não existe nenhuma crença, nenhuma certeza, que possa se manter diante da evidência da luz. Preparem-se, bem-amados, para encontrar sua verdadeira verdade, sua verdadeira dimensão, enquanto mantêm uma vida nesta dimensão, a fim de permitir a um número cada vez maior de consciências ascender, em si, a luz da verdade. Bem-amados irmãos e irmãs, aí estão as palavras que eu tinha que lhes dizer e as vibrações que eu queria lhes trazer. Quero abrir, com vocês, um breve espaço de questionamentos, diretamente relacionados, por favor, com o que acabo de lhes dar. Questão: é útil praticar o Gayatri Mantra? Caro irmão, isso é com você. Não há qualquer regra senão a regra de honestidade e de integridade. Eu lhe diria simplesmente essas palavras. Vá para o mais simples e o mais eficaz no estabelecimento de sua vibração da luz. Questão: a ilha de Patmos, onde João recebeu o Apocalipse, é ainda banhada pelas mesmas energias? Bem-amada, todo lugar, seja qual for, tem uma história e pode estar carregado da consciência ou da memória da luz que ali foi depositada. Mas, hoje, o único lugar importante é você mesmo e nenhum outro. Não é mais tempo de procurar, no exterior, o que lhe é liberado, diretamente, em seu ser interior. Questão: se, nesta vida, recusarmos a graça da luz, teremos nova oportunidade de acolher esta graça da luz? Bem-amado irmão, a graça é luz, a luz é graça. Esta graça é sem fim. Ela não se doa uma vez para ser reconquistada de novo. Quando ela se doa novamente. Só a consciência pode estar, a um dado momento, suficientemente próxima, vibratoriamente, da graça. Mas não é por isso que ela se desvia definitivamente, muito pelo contrário.
O retorno da graça assinala uma faculdade maior para integrar e viver. Porque os momentos chegaram, porque existe um calendário do céu ao qual ninguém pode escapar. Esse calendário do céu é revelação e compreensão e despertar à luz. Haverá duas maneiras de viver a aurora do último dia e o último dia. O modo mais simples é o abandono à luz e à integridade da luz, pois, se sua vida for conduzida e sua consciência for conduzida pela luz, nada de contrário à luz pode ocorrer. E, depois, haverá outras consciências, e isso é sua liberdade, não é preciso julgar, que não aceitarão a luz. Serão elas, por isso, condenadas? Não. Elas são as mesmas luzes que vocês, mas em outro estado de maturação, em outro estado de elevação, também. O que lhes é solicitado é para viverem este estado, aquele que lhes é comunicado, agora, sempre que possível. Assim, vocês tomarão posse de seu novo espaço de consciência com facilidade, com fluidez. Vocês sentirão, muito, muito rápido, os efeitos mesmo no desenrolar de sua vida, nesse corpo, mesmo em suas atividades, no nível psicológico e, certamente, no nível espiritual. Para alguns isso parecerá como um sonho, em um primeiro momento, como um estado incomum, no segundo, e no qual, pouco a pouco, ou de maneira fulgurante, vocês ali vão estabelecer sua persistência e sua consciência. Retenha que nada há para compreender desse lado aqui do véu, porque tudo que compreenderem seria oriundo, nesses tempos reduzidos, da lei da ação/reação. Mas a lei da graça é uma lei de ação de graça. Ela não se incomoda, à luz da verdade, com a ação e a reação. Ela é. Foi pedido a vocês, se isso lhes agradar, para serem isso. Em meio a esta luz, não há questão, não há resposta, pois tudo é evidência. Questão: é sempre correto viver iniciações com pessoas que as propõem? Bem-amado, a resposta é muito simples. O que contribui para o estabelecimento da luz da verdade proporciona a alegria. Não é nem questão, nem interrogação. Agora, existem várias técnicas para encontrar a unidade. A mais importante é compreender que hoje a graça está aí, espontaneamente. Você não tem necessidade de intermediário, de técnica, você tem apenas necessidade de se desprender e de se abandonar à luz. Não tem que passar por um iniciador ou por um mestre de poder. A era do poder está definitivamente terminada. Vocês entram, como foi dito, na era de sua soberania integral. Vocês saem dos constrangimentos induzidos pelos sistemas de crenças. Sair do sistema de crenças, e da manutenção da humanidade em cativeiro, lhes dá liberdade, lhes dá luz, porque vocês são a luz. Vocês não têm necessidade de ninguém, a não ser de vocês mesmos, para serem o que são. Então, obviamente, existem seres, em seu caminho, que estarão aí para fazê-lo se superar. Nesta ótica, não há mais necessidade de saber se há verdade ou manipulação. O importante é viver, em vocês, a sutileza e a quintessência, pois isso não depende de qualquer ajuda exterior, mesmo se isso lhes parecer útil. É a razão que funciona assim, mas o intelecto não é a luz. Portanto, não há nem falsificação, nem manipulação, nem verdade. Há apenas a experiência à qual vocês se dedicaram e quiseram viver para acessar outra coisa. Isso faz parte de sua experiência e sua experiência não deve ser julgada, nem condenada, nem exacerbada. Foi ela que lhe permitiu ser o que é hoje. Não há erro nos mundos da unidade, há apenas temporização e experiências, e se houver algo que vocês devam reter, de maneira geral, meus caros irmãos e irmãs, é que hoje o retorno da luz supramental é efetivo. Isso está aí, isso lhes dá vibração, não há necessidade de outra coisa além disso. Questão: o acolhimento da luz pode permitir nivelar as defasagens entre o que causa alegria, as dificuldades da vida cotidiana, as sensações de isolamento? Bem-amada, como lhe disse, você vive entre dois mundos. Às vezes, você está na consciência unificada e estará cada vez mais. Em outras ocasiões, você olha, com esse olhar da consciência unificada, o que é sua vida, o que fez, o caminho que percorre.
Alguns desses caminhos não pertencem à luz. Entretanto, o problema do humano é que ele tem noções de luto. Deixar morrer o antigo é por vezes difícil e, por vezes, o antigo se agarra pois fazia parte de suas crenças, fazia parte de suas certezas. Mas a luz é suficientemente inteligente. Progressivamente e à medida do estabelecimento de sua vibração em suas estruturas, a perceber-se-á que o que está morto, que o que não tem mais lugar de ser, nesta nova identidade, se desagrega. Então, sim, isso pode ser, de início, um pouco mais difícil para alguns do que para outros, mas você deve aceitar que a inteligência da graça desta luz é a mesma a reparar todos os sofrimentos, e esses sofrimentos que se afastam são apenas resistências e apegos que não estão ainda totalmente liberados pela luz. Não há lugar para resistir ou lutar. Há lugar, simplesmente, para aceitar, consentir, o jogo da luz, mesmo se, por vezes, a descida vibratória possa parecer difícil. Lembre-se de que, assim que a graça estiver aí, ela nunca mais vai falhar, exceto se você mesma lhe der as costas. Mas, como podemos imaginar que um irmão ou uma irmã que viveu as primeiras irrupções da luz possa dar as costas para a luz, nas circunstâncias atuais? Mas é preciso habituar-se à graça da luz, mantendo a vibração, mantendo a verdade e mantendo a unidade, ao que estava ao seu redor, e quem não respeita as condições da unidade se afasta de você. Lembre-se também de que, na vibração da luz, não há lugar para o medo, mesmo se algumas situações que se desagregam provocarem medo. Basta, para isso, não mais ser espectador do que acontece na vida material, mas conectar com a luz e a luz fará desaparecer esse peso, essa tristeza. Isso será cada vez mais simples, cada vez mais evidente, cada vez mais rápido, também. Questão: o que é exatamente a sombra e como esta sombra vai evoluir com a descida cada vez mais importante da luz? A sombra é uma criação, em meio a esta densidade dissociada, que não existe em outro lugar nos multiversos e nas multidimensões. A sombra é uma criação do jogo da sombra e da luz, em meio a esta densidade, desejada por alguns criadores, como experiência de constrangimento da luz, a fim de fazer crescer mais luz, ainda. A experiência termina. Isso vocês sabem. A fonte decidiu assim. Então, a sombra, que vocês percebem como parte integrante de sua vida, em meio a esta dualidade, não existe simplesmente mais, em todas as dimensões. Tudo é luz, tudo é onda, tudo é cor, tudo é forma. Não pode existir, em meio mesmo a formas que poderiam se misturar, zonas de sombra. Nada pode existir sem a participação da luz, no sentido efetivo, porque a luz é inteligência, é também criação e materialização, no sentido em que vocês entendem. Portanto, não se preocupem com isso, porque isso levará seu mental a afastá-los da luz. Lembrem-se, a luz se contenta em ser. Ela não tem nem questão nem interrogação. Quando penetrarem, de maneira intensa, na vibração da unidade, na vibração da verdade, vocês vão saber, com consciência, a inutilidade do mental, a inutilidade de todo questionamento pois, em meio à luz, tudo é resposta e evidência. Então, não se perguntem sobre a forma que isso ou aquilo vai tomar, pois colocar-se questões é já se afastar da solução, pois a solução é interior. Quanto melhor vocês alinharem sua consciência ao coração, a coroa radiante do coração, melhor vão viver o que tem que viver, na leveza, na unidade e na evidência. Isso é um aprendizado que tem que realizar, que será realizado a partir do momento em que forem para a luz. Far-se-á automaticamente, mesmo se isso passar, para alguns, por períodos de altos e baixos. É na compreensão mesmo desses momentos de altos e baixos que terão êxito em estabelecerem o reino da luz em vocês e ao seu redor. Isso não tomará longo tempo. Lembrem-se, vocês estão nos tempos extremamente reduzidos, onde o tempo lhes é realmente contado para encontrar a liberdade e a liberação. Vão para o essencial, para a vibração, para a percepção da vibração, em meio à sua consciência, e em meio ao seu templo interior.
Sigam as instruções simples, se quiserem, tais como serão dadas pelo Arcanjo Miguel, a fim de se alinharem da melhor forma possível ao portal e à abertura da aurora do último dia. Não há nada mais para fazer. Bem-amados filhos da luz, bem-amados mestres da luz, e especialmente irmãos e irmãs da humanidade, eu lhes agradeço humildemente por terem tomado parte nessas palavras que eu tinha que lhes transmitir, assim como na vibração de minha modesta presença, assim como na vibração do arcanjo Uriel. O que perceberam, para a maior parte de vocês, é o estado vibratório que os conduz à unidade. Não há outro. Isso é extremamente simples. A luz está aí. Então, da parte da nobre assembleia, eu lhes transmito amor, bênçãos, paz e elevação. Vocês são abençoados pela eternidade. Aos 3 dimensões, 4 de dezembro de 2009. Transcrição: Zuma Peixinho. Tradução para o português: Célia G. Mensagem atemporal.